Boa. Nossa, que sonho doce. Divide seu sonho comigo. Fala galerinha, está no ar mais um InteraBio. Porque bio é vida. Aqui quem está falando é Erika Porto da Biologia. E eu sou o Guilherme Aparecido da Biologia. E hoje vamos falar um pouco sobre a composição química orgânica dos seres vivos. Se você ainda não assistiu, acessa aqui. A gente falou sobre outro componente inorgânico dos seres vivos, que são os sais minerais, certo? E hoje nessa aula vamos começar então falando um pouco sobre os orgânicos então. E antes da gente começar essa aula, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, né? Dá uma força aí pra gente continuar essas videoaulas, ok? Vamos começar então definindo o que são substâncias orgânicas. São substâncias que têm no mínimo a presença de carbono, hidrogênio e oxigênio. E pode também apresentar outros átomos como nitrogênio, enxofre e etc. Mas vamos focar no carbono. O carbono é um átomo que faz 4 ligações, porque ele apresenta 4 elétrons na sua última camada. Uma outra propriedade do carbono é que esse átomo permite fazer ligações entre si, formando cadeias. Vamos pegar aqui um exemplo. Temos uma molécula com 2 carbonos e cada carbono tem que fazer 4 ligações. Ou seja, entre eles já tenho uma e completamos com o hidrogênio as outras ligações. E no final temos um grupamento OH, um grupamento hidroxila. Essa molécula é o etanol e esse grupamento indica que é um álcool. Uma outra coisa também é que as substâncias orgânicas têm uma área própria de estudo, que é a química orgânica, que estudam as moléculas e as funções orgânicas. Como exemplo, temos aqui uma outra molécula, que tem um grupamento no final, sendo C-OH. Isso indica que é um ácido carboxílico. Outra molécula que temos é uma molécula que apresenta uma carbonila, ou seja, um carbono com dupla ligação com o oxigênio, entre outros carbonos. Isso indica que essa molécula é uma cetona. E um último exemplo que podemos falar, quando temos um C-OH. Esse tipo de molécula é um aldeído. Uma observação que podemos fazer sobre isso é em 1807. Tínhamos um cientista com o sobrenome Berzelius. Ele acreditava na teoria da força vital, que dizia o seguinte: a matéria orgânica só pode vir de um ser vivo, ou seja, apenas o ser vivo pode produzir matéria orgânica. Mas em 1829, um outro cientista, com o sobrenome de Wöhler, fez uma experiência em laboratório. Ele pegou o cianato de amônio, uma substância inorgânica, aqueceu e chegou no composto chamado ureia, que é um composto orgânico encontrado na urina dos mamíferos. E desta forma, percebeu-se que a teoria vital não era válida. Aqui nesse quadro, no InteraBio, né, a gente vai se limitar a falar sobre as substâncias que compõem os seres vivos, né? As substâncias orgânicas que compõem os seres vivos. Sim. Porque, assim, existem várias outras, né? Só que isso não cabe a gente. A gente vai tentar trabalhar aí, que compõem os animais, as plantas, entre outros. E vamos falar também das funções que eles desempenham nos nossos organismos e a diversidade dos compostos à base de carbono que são essenciais para a vida. O primeiro grupo de substâncias orgânicas que iremos ver são os carboidratos, que também podem ser chamados de açúcares, glicídios ou hidratos de carbono, que nada mais é do que um carbono hidratado, um átomo de carbono com uma molécula de água, e são geralmente a primeira fonte de energia usada pelos seres vivos. Aproximadamente 1 grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias. A maioria dos carboidratos tem terminação de -ose ou osídeos e podemos classificá-los como polihidroxaldeído ou aldose. Ou eles ainda podem ser classificados como polihidroxcetona ou cetose.
Vamos pegar como exemplo a molécula de glicose, que tem a fórmula sendo C6H12O6. Logo temos os 6 carbonos, os 12 hidrogênios e os 6 oxigênios distribuídos. Em uma parte dessa molécula, encontramos aquela função orgânica que falamos anteriormente, a função aldeído, COOH. Ou seja, a glicose é uma aldose, um polihidroxaldeído. Lembrando que esse hidrox vem das hidroxilas. Um outro exemplo que temos é a frutose, que também tem como fórmula C6H12O6. Ou seja, ela possui 6 carbônios, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. Porém, a diferença é que ela possui a ligação dupla do oxigênio no segundo carbono, possuindo assim, então, uma cetona. Portanto, ela é uma cetose. Relacionando aqui a glicose com a frutose, temos que são isômeros, que são nada mais do que compostos com o mesmo número de átomos, mas com diferenças estruturais. E uma observação aqui são as formas apresentadas desses carboidratos. Elas podem ser linear ou cíclicas. Então temos aqui os 6 carbonos ligados de uma forma cíclica, também com os hidrogênios e as hidroxilas. Essas formas podem ser alteradas a todo momento. E ainda, o anel de glicose pode ser classificado de acordo com a posição de uma hidroxila. Se a hidroxila estiver para baixo, podemos dizer que é uma alfa-glicose. Ou, se a hidroxila estiver para cima, podemos dizer que é uma beta-glicose. Bom, e como fonte de carboidrato, nós temos vários que nos alimentamos diariamente, como por exemplo frutas, doces, massas, né, como o macarrão, pão, né, e aí nós temos os grãos, como arroz, feijão, trigo, entre vários outros, né? E aí também a gente precisa ver um jeito de classificar esses carboidratos, ok? A respeito dos tipos de carboidratos, o primeiro desses tipos são os monossacarídeos. Sacarídeos, sácaris, significa açúcar. Ou seja, podemos dizer que o monossacarídeo seria como se fosse um açúcar pequeno. E eles apresentam a fórmula molecular geral sendo CX H2OX. E esse X pode ser um número entre 3 e 7. Temos aqui a triose, que possui 3 carbonos, a tetrose, que possui 4 carbonos, a pentose, que possui 5 carbonos, a hexose, que possui 6 carbonos, e a heptose, que possui 7 carbonos. Como exemplo de pentoses, temos a ribose, presente no RNA, e tem como fórmula C5H10O5, e temos a desoxirribose, presente no DNA, e tem como fórmula C5H10O4, ou seja, um oxigênio a menos que a ribose, por isso ela é um desoxi. E para a hexose, temos alguns isômeros com fórmula C6H12O6, que são frutose e glicose, que já vimos anteriormente, e a galactose. A frutose, como já falamos, é uma cetose, e a glicose e a galactose são aldoses. Vamos fazer uma observação para falar a respeito do metabolismo dos carboidratos. Aqui nós temos duas moléculas cíclicas de alfa-glicose. Lembrando que as hidroxilas estão posicionadas para baixo. E para juntar essas duas moléculas, ocorre uma junção entre a hidroxila de uma com o H da hidroxila de outra. Esse processo libera água e consome energia e forma uma molécula um pouco maior, resultado da ligação dessas duas anteriores. Essa ligação chamamos de ligação glicosídica. E lembrando que quando seguimos o processo nessa direção,
chamamos de anabolismo. Ou seja, é aquele metabolismo de construção. Está ocorrendo a síntese por desidratação. Está sendo perdida água. O processo ao contrário também é possível. Quando inserimos a água e algumas enzimas, podemos voltar às duas moléculas separadas como anteriormente. Seguindo nessa direção, então, temos o catabolismo, ou seja, metabolismo de quebra. Ocorreu uma quebra utilizando-se a água. Dizemos então que tivemos uma quebra por hidrólise. Ai, mas é uma estrela, né? E a glicose, também chamada de dextrose, né? Você pode achar com esse nome, a gente pode relacionar com uma doença, né? Desenvolvida ou herdada pelos seres humanos, que é a diabetes, certo? Quando a gente tem alto nível de glicose no sangue, né? A gente fala que a nossa glicemia está alta, uma vez que glicemia é a quantidade, é a concentração de glicose no sangue. Então, quando a nossa glicemia está alta, significa que a gente precisa fazer o quê? Nosso corpo precisa liberar alguns hormônios, que a gente vai ver daqui a pouco, para baixar esse nível de glicose no sangue. Por quê? A glicose chega um ponto que ela começa a ser tóxica. Sim. Não é verdade? Então, olha aí o que a gente pode relacionar o excesso de açúcar com essas doenças. Mas isso a gente vai ver melhor mais pra frente, quando a gente for trabalhar fisiologia, ok? Enquanto que a frutose é o açúcar que vem das frutas, por isso o nome frutose. Outros tipos de carboidrato que temos são os disacarídeos, que é a junção de dois monossacarídeos. Então é monossacarídeo mais monossacarídeo. Como exemplo, temos a maltose, também conhecida como malte, e é encontrada nos cereais. Temos a sacarose, popularmente conhecida como açúcar de cozinha, encontrada em cana e beterraba. E temos a lactose, que é açúcar do leite. Lembrando anteriormente que falamos do metabolismo de carboidratos ser hidrolisadas, se quebrarmos com água e algumas enzimas a maltose, teremos glicose mais glicose. Ao contrário, também é válido. Se juntarmos as duas glicoses, retiramos uma molécula de água e temos novamente a maltose. O processo é idêntico para a sacarose, que quando hidrolisada gera glicose mais frutose, e no caso da lactose, quando hidrolisada, na presença da enzima lactase, é quebrada gerando glicose mais galactose. E uma observação: oligosacarídeos são carboidratos compostos por aproximadamente de 2 a 10 monossacarídeos, sendo que oligo significa poucos. Veremos mais pra frente o que são enzimas, né? A gente vai ter uma aula só para explicar sobre elas, mas por enquanto vamos entender que as enzimas são proteínas que aceleram uma reação química, uma reação bioquímica, né? E aí ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar moléculas. Que nem a maltose, ela é quebrada pela enzima chamada de maltase, certo? Geralmente as enzimas terminam com ase. A sacarose é quebrada pela sacarase, né? E a lactose, como eu já falei antes, ela é quebrada pela lactase. Inclusive, um problema muito comum hoje em dia é a intolerância à lactose, né? Porque ao longo da vida as pessoas vão desenvolvendo a intolerância porque elas param de produzir a lactase. E aí o que acontece? Qual é o problema? O excesso desse açúcar no intestino, ele vai começar a absorver a água do intestino. E aí com isso, vai começar a causar sérios problemas, como por exemplo diarreia, inchaço do abdômen, enjoo, né? E aí a pessoa ou ela vai passar a comer coisas zero lactose, né? Ou ela tem que tomar uma enzima, porque ela não tem mais a capacidade de produzir a lactase, ou ela simplesmente tem que cortar todos os produtos à base de leite da vida dela. Inclusive também, né, o diagnóstico que o médico faz para tentar detectar se o problema que o paciente está tendo é intolerância à lactose, ele faz ali um método por exclusão.
tenta tirar do paciente ali a exclusão, exclui todos os derivados do leite, o leite, né, da dieta por mais ou menos o quê? Um mês. Sim. Para ver se para de dar esses sintomas, diarreia, enjoo e assim por diante, né? Cortou os sintomas, o problema é o leite. Aí você tem várias opções, tem vários produtos hoje no mercado, né, que atendem as pessoas que têm um problema com a falta de lactase. Agora temos os polissacarídeos, que são macromoléculas formadas por mais de 10 monossacarídeos, e que a maioria deles é insolúvel em água. Inclusive, quando ingerimos algumas dessas moléculas, não sentimos um gosto doce pelo fato de não se dissolver. Exemplos de polissacarídeo. Temos aqui o amido, que pode ser encontrado em uma forma mais ramificada, chamada amilopectina, ou mais compactada, chamada amilose. Temos também a celulose, um açúcar chamado quitina e o glicogênio. Uma observação são os polímeros, que são estruturas formadas por várias partes menores idênticas, os monômeros. Uma vez que poli significa vários, meros significa partes. E no caso dos monômeros, mono é uma e meros é parte. Com isso, temos aqui uma única parte. Como exemplo, temos a macromolécula, que gera as micromoléculas. Sendo que a macromolécula é um polímero e a micromolécula é um monômero. Como exemplo, temos o polissacarídeo, que será quebrado em vários monossacarídeos. Falando ainda sobre polímeros, a gente pode relacionar que hoje em dia na indústria são usados muitos polímeros sintéticos, né? E aí é o seguinte, você pode perceber que esses polímeros vão estar sendo usados na construção, na cozinha, né? Então, por exemplo, na casa de vocês, com certeza, vocês podem ter ali um cano PVC. O PVC nada mais é do que o policloreto de vinila, né? Então, o cloreto de vinila é um monômero e o policloreto de vinila, né, são várias repetições desse cloreto de vinila. O polietileno, né? Então são várias moléculas de etileno, aquele plastiquinho de supermercado, né? E também a gente tem o nylon, né? O nylon é a poliamida, que é um tipo de polímero também. Bom, e aqui nós vamos focar nos biopolímeros, né? Porque afinal de contas, biologia. E aí com isso a gente já viu os polissacarídeos, que são biopolímeros. Veremos futuramente proteínas, né, que são conjuntos de aminoácidos, consequentemente biopolímeros, e os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Vamos falar agora das funções dos carboidratos. Temos aqui a função energética, que consiste em fornecer energia instantaneamente, como exemplo, a glicose, a frutose, galactose, lactose, sacarose e maltose. Temos aqui os carboidratos que têm função de reserva, que podem ser usadas posteriormente de forma rápida. Os exemplos aqui são amido e glicogênio. O amido serve como reserva para os vegetais e é encontrado principalmente nas raízes e nos frutos. Esse polissacarídeo também pode ser encontrado em algumas algas. E outro polissacarídeo de reserva é o glicogênio. Ele é encontrado nos animais, principalmente ali no fígado e nos músculos. E o glicogênio também é encontrado nos fungos. Nos seres humanos, podemos lembrar que quando temos bastante glicose no nosso sangue, ocorre a atuação do hormônio chamado de insulina, que vai mobilizar essa glicose do sangue para ser reservada em alguns órgãos na forma de glicogênio. E uma última função dos carboidratos é a função estrutural, que consiste em formar estruturas moleculares, celulares e até corporais. Como exemplo, temos a ribose e a desoxirribose, que formam os nucleotídeos, que são monômeros dos ácidos nucleicos. E temos dois polissacarídeos, que é a celulose, encontrada na parede celular dos vegetais, e a quitina, que é encontrada na parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes. Inclusive, aquilo que chamam de casquinha da cigarra é um exoesqueleto. Bom, e a quitina, ela é insolúvel à água, né? Você pega, por exemplo,
o crustáceo que vive dentro do mar, dentro do oceano. Imagina se fosse solúvel, nós íamos ter pasta de crustáceo. A barata que está lá dentro do esgoto, né? Vem aquela enxurrada de água em cima dela. Ela não vai se degradar, não vai se dissolver ali na água, né? Porque eles têm aquele exoesqueleto que é de quitina, porém insolúvel. E aí, falando também em substâncias insolúveis, né? A celulose que a gente está falando aqui, ela é o quê? Ela é o composto orgânico mais abundante que a gente tem no planeta, certo? Então, a gente tem ali celulose pra caramba, ok? Então, pensa aí nos vegetais ali, várias células vegetais pelo mundo são formadas ali, parede celular, de celulose, ok? E elas fazem parte, elas são componentes muito importantes da nossa dieta. Elas fazem parte das fibras. E as fibras, o que acontece? Elas não são digeridas pelo nosso intestino, pelo nosso organismo, e elas começam a se acumular no nosso intestino. Temos aí uma leve variação entre fibras solúveis e insolúveis, mas ambas elas vão ajudar no trânsito intestinal. Então elas começam a acumular água, começam a formar aquele bolo fecal e o seu intestino vai começar a funcionar normalmente com a ingestão de fibra. Além de controlar ali níveis de glicose no sangue, níveis de colesterol, ok? E ela, a celulose, ela é formada por beta-glicose. O nosso corpo não tem uma enzima, o nosso corpo, né, e de outros animais, não tem uma enzima que digere essa celulose, essa ligação entre beta-glicose, ok? E aí, com isso, né, precisa de micro-organismos, no caso de herbívoros, como por exemplo as vacas, né, micro-organismos dentro do intestino dela para produzir então a celulase. Isso nós veremos aí nas aulas de ecologia. Então é isso aí, galera. É só isso que você vai falar? Se você curtiu esse vídeo, dá um gostei, compartilha e se você não se inscreveu, faz favor, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Olha o conteúdo que você está perdendo. E olha aí, né? A gente está se dedicando, tá adorando fazer isso, né? Então, por favor, a gente está aqui para vocês, ok? Muito obrigado ali mais uma vez, né, pela atenção. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem quer receber esse conhecimento, beleza? E se tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários que a gente responde depois. Tudo bem? Obrigada, galera, e até a próxima. Valeu!